Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Vitor Santos do canal Metaforando, estou aqui a pedido da Guaraná Antártica no Coisa Nossa, nesse dia 1º de abril, dia da mentira, para avaliar as mentiras que o brasileiro conta. Então, muito obrigado pelo convite, Guaraná Antártica. Estamos aqui hoje para desmascarar os brasileiros e mentirosos. Como é de quem vem aqui na casa, tem que aqui tomar o nosso Guaranazinho Antártica e criar o meu bordão. Eu vou analisar se o bordão é sincero, viu? Eita, aqui você viu uma expressão de cagaço genuíno aqui, menina, né? Vamos lá. Esse Guaraná é genuinamente genuíno. E meu pedido genuíno, por favor, peça inscrição pro canal, né, Vitor? Lembrando que vocês devem se inscrever aqui no canal Coisa Nossa para acompanhar mais estudos malucos para entender melhor a cabeça do brasileiro. Por que a gente mente, né? Muitas pessoas ali meio que colocam o pecado na mentira, né? Ah, mentir é pecado, não pode mentir, mentir é ruim. Mentira é uma ferramenta de manutenção social e isso que eu acabei de falar é verdade. É verdade que a gente mente. Resumidamente, o nosso processo evolutivo obrigou que a gente contasse várias mentiras. Se você pegar, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, a seleção natural, pensa nos animaizinhos que a gente partilha vários comportamentos. O ser humano é um ser biopsicossocial. Socialmente, a gente não pode contar a verdade sempre, senão a gente se queima. Imagina você lá com a sua esposa, né? No meu caso, a minha esposa coloca o vestido e fala, eu tô bem. Se eu falar, tá parecendo um boot... não vai ficar legal. Não vai dar bom. Então sim, a mentira é natural. A gente mente para manter boas relações sociais. A única diferença é que algumas mentiras têm impacto muito negativo na vida de outras pessoas e algumas mentiras, chamadas de white lies, não. Cara, eu tô extremamente emocionado. É a primeira vez que a gente faz um vídeo sério aqui no Coisa Nossa. Pelo amor de Deus, de sério não. Vamos dar risada aqui. Vamos dar risada nesse vídeo. Vamos lá então, aí agora tem aquele videozinho do... Darwin. Do Cabrini explicando como ele... Show, vamos lá. Eu notei que ele não olhava nos meus olhos, eu notei na linguagem corporal que eu fui desenvolvendo através dos anos, né? Um pouco de psicologia, um pouco de experiência, que ele estava mentindo. Quando acabou a entrevista, eu falei, olha, você tem o direito até de mentir, é um direito que você tem, não falar a verdade. Eu não vou te obrigar, mas eu sei que você não me falou a verdade, eu vou te procurar daqui uma semana. Não, eu disse, daqui uma semana eu vou te procurar. Eu, particularmente, falo assim, tem 3 formas, né, de poder descobrir uma mentira. A gente classifica ali 3 formas definitivas. Uma é a pessoa falando que mentiu. Essa, obviamente, é a que menos acontece. Geralmente, pra pessoa admitir que mentiu, ela vai ter que passar por um processo de emoção chamado culpa, vergonha. É bem difícil, geralmente a gente sente medo quando tá enganando alguém e não culpa. Ainda nessa forma, a pessoa pode acabar confessando por meio de um ato falho. Isso é comentado no livro Getting to the Truth, do Cliff Lansley, o seguinte, uma reportagem, o rapaz foi falar que, ai, minha esposa desapareceu, por favor, foi falar no programa de TV, né, por favor, alguém ajude a encontrar ela, tal. Até então a esposa apenas desaparecida, essa era a única notícia que tinha, certo? Quando ele chega no programa de TV e a mulher pergunta pra ele lá na entrevistadora, como que é a sua esposa? Fala sobre a sua esposa pra mim. Ela era uma pessoa, ela é uma boa mãe. Nesse ele deu o famoso ato falho, 2 semanas depois descobriu que ele mesmo tinha matado, então quando ele foi no programa, ele já sabia que ela estava morta, então por isso era, né, o ato falho. A segunda forma é por meio de evidências, então aí entra um trabalho de investigação, você pega ali detalhes, por exemplo, você não precisa perguntar se a pessoa se encontrou com alguém, se ela tá, por exemplo, com marcas de batom no pescoço, na camisa, fica bem evidente ali sem você ter que ir para um diálogo. E a terceira forma é por meio de pistas não verbais, que aí sim entra o contexto da incoerência que a gente fala, né? Incongruência é quando o corpo gera ali conjuntos de movimentos que discordam daquilo que a pessoa tá verbalizando. Então imagina que eu vou lá e faço assim, olha, vou tomar esse Guaraná. Muito bom, cara. Fica estranho. Afastamento corporal, negação de cabeça, microexpressão de desprezo, uma mão, um gesto aqui em posição de bloqueio, fica tudo esquisito. Agora percebam o oposto. Eu vou lá... Guaraná é muito bom, né? Olha o negócio gostoso. Olha a diferença, aqui é muito mais honesto. É bem comum, então, a gente consegue entender que quando a pessoa tem um comportamento, ela vai ter a quebra de comportamento quando ela está sendo incoerente. Uma dica que eu posso dar pra vocês, por exemplo, é observar a alteração ali na tassêsica. Tem pessoas que têm o hábito de já começar a se tocar bastante. Isso é um indicador de ansiedade. Até então não significa muita coisa pra gente. A pessoa pode se coçar, se tocar, ficar ajeitando a roupa, isso só significa que ela tá ansiosa. Mas, se a gente observar uma quebra nesse fluxo de autotoque, pode ser
que aconteça alguma coisa naquele momento. Bom, outra dica que eu dou pra vocês é a expressão de medo. O mentiroso, ele não quer ser pego, ele quer suceder com a sua dissimulação. Então é muito comum o cara, no meio ele tá com a face plena, ou ele tá fazendo várias expressões faciais neutras. Quando chega na pauta quente, é muito comum ele exibir uma expressão de medo. Como que analisa medo? Aqui os cantos dos lábios se esticam lateralmente, né? E os olhos se arregalam. Vamos analisar então algumas possíveis mentiras brasileiras. A gente precisa que você decifre isso. Oh meu Deus, vamos lá. Nosso primeiro vídeo então para analisar é o caso do brasileiro Diego Alexandre, né? Um empresário que comprou um carro, uma Mercedes conversível. Só que teve um pequeno detalhe. Diego era na verdade Diegão, ele era muito grande pro carro, ele não fez test drive. E quando ele começou a utilizar o carro, é o que vocês vão ver agora, ele descobriu que ele não cabia no carro, né? Ele ficou mais alto que o conversível, vocês vão ver isso daí agora. Você comprou o carro sem testar, por que aqui agora? Tu tá parecendo professor, Prata. Aqui é engraçado o seguinte, né? Ele tá lá falando que não, mas você vê a expressão do cara, ele tá sorrindo, né? Eu não posso me encostar no carro. Se você quebrar essa capota, aí pronto. Aí não dá certo. Vai dar certo. Ai, cara. Bom, olha... Pergunta aí, ele foi enganado mesmo? Você acha que ele se... Cara, na matéria fala que ele gostou do carro assim que viu a primeira vez, que o amigo dele comprou e foi o amigo que vendeu. Fala que ele ficou 3 anos cobiçando o carro. 3 anos, ele não deu uma volta nesse carro. Eu acho que é um pouco improvável, certo? E eu vi até que ele tá dirigindo com capacete agora, então acho que ele gostou do negócio. Então esse é um jeito bom também. Todo mundo te conhece por analisar as expressões, mas o contexto... Contexto, muitas vezes mostra a situação, exatamente. Cara, que prazer ter alguém sério aqui, né? Finalmente, é outro nível. Obrigado, viu, Vitor? Obrigado, eu agradeço o convite, cara. Bom, o próximo... Esse do Supla é muito bom. É, que é o lance dele de famosos que caem nessas pegadinhas de... Aí que tá, você não pode misturar viés. Você fala assim, Vitor, você acha que o Supla cairia? O Vitor acha que o Supla cairia na pegadinha do duplo sentido. Mas a gente tem que ver a análise, né? Vamos ver, essa daí do Supla é boa. Um salve pra galera de Araraquara, que c***inho lindo e branco. Come on, kids. Vocês estão me zoando? Eu acho que sim. A pergunta aí é, ele caiu na pegadinha? Cara, tem o contexto de novo, né? O Supla já é uma personalidade bem conhecida, né? O que a gente poderia falar ali é que quando ele começa a ler os nomes, ele já tá com um sorriso na face. Geralmente, quando você é pego de surpresa, né? Por uma pregadinha do que foda, pregadinha, essa daí foi sem querer mesmo. Quando você é pego de surpresa, a tendência é que você tenha um estímulo de surpresa e depois uma emoção. Então vamos supor, eu tô lá. Um abraço aqui pro Kiko... Kiko, eu continuaria falando com a felicidade depois de ter entendido o que aconteceu. Como ele já começa com um sorrisinho na cara, como eu falei, tem o contexto dele estar gerando conteúdo pro TikTok, é no mínimo curioso. Bom, então é o seguinte, a história com o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, e foi o único cara que bugou minha cabeça, porque de fato o cara nem pisca. E cara, a galera falou, Bruno Henrique acabou com metaforando e tal. Eu falo, cara, eu já analisei o Bruno Henrique no meu canal, analiso ao vivo. Bruno Henrique, se você estiver vendo esse vídeo, cara, eu quero provar pra todo mundo que eu consigo te analisar ao vivo. 1 milhão de views nesse vídeo e pra a gente analisar. Tenta viabilizar essa história aqui no estúdio do Coisa Nossa. Metaforando, analisa Bruno Henrique. Demorou. Mas vamos ver então um vídeo dele pra que você explique agora. O cara não tem expressão, cara. No jogo contra o Red Bull lá aqui em São Paulo, né? Ele falou, cara, vamos focar, vamos se dedicar que nós vamos ser campeão dentro do Morumbi. Graças a Deus a gente conseguiu esse feito aí, não com a vitória, mas campeão. É legal você observar assim, cara, a atmosfera gira tão contrária, ele não tem expressão. Imagina que é um momento de fim de jogo, as pessoas estão como, tcharará. Então você pega um cara desse, ó como ele desnivela a atmosfera terrestre. Ele, por ter zero emoções, olha o cara do fundo. A emoção que deveria vir no Bruno sai no cara do fundo, dá uma olhada aí, pode dar play. O cara do fundo, pá! E ele tá aqui, ó. Então o cara desnivela a atmosfera humana. Ó, todo mundo, o pessoal comemorando e tal, e ele fazendo essa expressão aí que você, volta um pouquinho. Aí a gente tem um sorriso de felicidade. Tá vendo como eu analiso o Bruno Henrique? Agora eu quero te analisar ao vivo, cara. Vai aceitar ou vai ficar em outro patamar? Então agora falando do maior mentiroso do Brasil, Marcelo do Nascimento. Você deve conhecer talvez ele naquele filme Vips, no mesmo documentário com o mesmo nome. Por que ele é eleito o maior mentiroso do Brasil? Simples, o cara enganou. Dentre várias pessoas famosas, celebridades, a polícia, o cara já mentiu dizendo que era membro do acredite se quiser, mas talvez você conheça ele por aquela icônica enganação com Amaury Júnior, quando ele disse que era filho do presidente da Gol, companhia aérea. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns
parabéns à Gol, porque a Gol tá passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Ó, aqui inclusive parou na expressão de medo. É isso que eu queria comentar, de forma séria, aqui falando sério. Ele expressa medo várias vezes nessa entrevista. Dava pra perceber que tinha algo errado? Dava. Medo, apenas medo, não é muita informação. O cara poderia estar ansioso com a entrevista. Então assim, a mentira é muito bem feita quando ela é ensaiada primeiro. Como ele demonstrou medo ali na hora, eu diria que ele deve ter sido pego de surpresa. Provavelmente aqui nessa entrevista, ele foi pego de surpresa, ele fez ali o BO, né, colou o BO. Alguém chegou na hora e falou, mano, o filho do dono da Gol tá aí, velho, grava com o cara tal. Porra, meu amigo! O cara chegou lá pra gravar e a hora que viu foi isso daí que aconteceu. E, cara, o que dá pra falar dele é disso. Ele demonstra medo várias vezes aqui, a contração no músculo risórios. E o Amaury Júnior tá caindo igual um pato, tá felizão da vida, sorriso de felicidade genuína, tá iludidão. Quando o pessoal soube que eu vinha pra cá, pediram pra analisar alguns momentos do Coisa Nossa. Então vamos ver aqui se o pessoal, aqui o Lucas e o Matheus, são pessoas honestas ou se eles contam mentirotas. E aí eu fui convidado por uma grande empresa pra assistir a estreia global de um filme nos Estados Unidos, em Los Angeles. Aí eu cheguei no hotel e fui direto fazer o que eu faço de melhor, que é ficar pelado e dormir. E aí eu comecei a ouvir gente falando muito alto no corredor, gente falando português. Aí eles começou a ficar cada vez mais alto o som. E eu falei, meu Deus, essa pessoa tá chegando. E aí ficou mais alto, mais alto, mais alto. Aí eu ouvi piririm, que é o barulho que fazia a porta quando abria. E abriram a porta do meu quarto e entraram no quarto comigo pelado. E aí a pessoa olhou pra mim e falou, Lucas? Sabe quem era essa pessoa? Augusto Liberato. Dr. Victor mandou um truvão aqui. Eram duas pessoas, na verdade. Eram Lucas Marques e Daniel Molo, do Você Sabia. Olha, como eu falei, conhecendo a pessoa, não digo que seria impossível. Pela análise, ele tem um fluxo verbal bem contínuo, tem algumas questões ali. Se a gente fosse colocar de maneira mais prática, acho que boa parte dessa história aconteceu mesmo. Só que é engraçado quando ele fala assim, aí a pessoa entrou e a pessoa era o Lucas e o Daniel. A pessoa era duas pessoas. Não sei se a parte de dormir pelado, aquilo eu fiquei em dúvida se realmente acontece. Não sei se vocês já viajaram com ele aí. Sabe se acontece isso aí mesmo? Ah, cara, eu não lembro de ter visto ele pelado, não. Acho que só o Canela. Que isso, Roberto? Boa, cara, a gente tem agora uma história do Canela que ele contou falando da infância dele. Essa eu não vi ainda, hein? E assim, a gente precisa que você conte se isso é verdade, porque se for verdade a gente vai ficar muito feliz. Não, aconteceu comigo. Eu estava na catequese. Já contei só em vários lugares, a melhor história que eu tenho. E era uma escada, assim, né? Quando a gente tava indo embora e eu tava na frente da minha professora de catequese, ela estava atrás. Eu peidei, mas daquele silencioso que, só assim, ó. A professora cheirou o ar e lançou. Nossa, que cheiro de janta. Foi o dia que eu me dobrei no chão rindo. Olha, o fluxo verbal dele é bem fluido. Como ele falou que já contou a história em vários locais, se for uma mentira, quanto mais você ensaia a história, não é que ela fica mais verdadeira. Você dá menos sinais incoerentes, porque você já falou várias e várias vezes a mesma coisa. Poderia lançar um desafio aí, interrogar o Canela pra ver se isso aí é verdade. Interrogar pra ver se o peido dele realmente tem cheiro de janta. Como é uma história de comédia, é aquilo, né? Todo texto de comédia, a pessoa tem que tirar algo de genuíno pra poder fazer a piada funcionar, mas geralmente a gente enfeita um pouco pra deixar a história mais engraçada. Bom, pessoal, então a gente tá aqui, lembrando que eu tô dizendo que eu quero voltar aqui, interrogar você, Canela. Tô falando com você, eu quero te interrogar aqui, cara, tá entendendo? Dentre várias outras coisas, comenta aqui quem que faltou analisar, qual vídeo que eu posso pegar e ver se realmente alguém tá mentindo ou não. Deixa aqui nos comentários. E lembrando também de agradecer nosso queridíssimo Guaraná Antártica. Muito obrigado pelo convite, foi muito bacana, espero voltar aqui. Lembrando você que se quiser comprar Guaraná, tá fácil, clica no link aqui na descrição, você já consegue acessar e fazer suas compras por lá. Muito obrigado mais uma vez, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês num próximo vídeo. Valeu!